desaparecer do tempo vieram palavras antigas, trazidas por uma chuva de memórias, caindo na terra e nomeando as coisas. Ali o monte, ali o pássaro, as folhas, as árvores, a vida. Nossas linguagens refletem nossa identidade e história. Antes da colonização europeia, o Brasil era rico em diversidade linguística, com mais de 1000 línguas diferentes, 1000 jeitos de falar mãe, montanha, terra, céu, amor. Hoje, apenas cerca de 180 línguas indígenas ainda são faladas em todo o país. Aqui na Baixada Santista e em todo o Brasil, os nomes das cidades, bairros, ruas e rios guardam essas raízes indígenas. Essas áreas eram habitadas por povos que se conectavam profundamente com a natureza, batizando os lugares por onde passavam, tradição que continua até hoje. Viemos à fonte do Itororó para começar um tour com uma especialista no assunto, a professora e historiadora Vilma Terezinha. Professora, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma cantiga famosa. Fui no Itororó, beber água não achei bela morena, que no Itororó deixei. Vamos embora, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Muito bom. Professora, qual a origem desse nome? Bom, a origem é indígena. E, na língua tupi, quer dizer água. Tororó é o barulho da água caindo. Então, na realidade, o que quer dizer? Itororó é água barulhenta. Vem de uma nascente do morro e também que é, vamos dizer, aumentada pela água da chuva. Então, descia o morro. E quando chegava aqui, ao vencer esse talude, fazia barulho. Agora esse assunto vai literalmente nos levar às alturas. Estamos indo ao topo do morro mais alto de Santos, o Monte Serra. Você avista não só a ilha, mas você avista também outras cidades. Inclusive você avista o Guarujá, do outro lado, você avista o Planalto, a chamada Serra do Mar, você avista as cidades que estão à sua direita, né? Então, e também à esquerda. Então você tem uma visão muito grande. Os indígenas, quando chegavam num determinado local, eles olhavam muito bem o ambiente, se reuniam, não era ideia de um só. Eles se reuniam, os homens se reuniam e discutiam qual o nome que seria dado àquela região. Essa língua é uma língua que representava muito bem o meio ambiente e todas as características geográficas. Então, por exemplo, Jabaquara quer dizer rio escondido, água escondida, porque lá tinha um riacho, e que era difícil de chegar. Então eles deram o nome de Jabaquara. Toda a praia, que hoje é a Praia de Santos, 6 quilômetros e pouco, era chamada de Imbaré. Que quer dizer o quê? Quer dizer que é bom para a saúde. Urubuquiçaba, qual que é o significado? Bom, o Urubuquiçaba é ótimo. Urubu é urubu mesmo. Queçaba quer dizer que paira. Então, Urubuquiçaba quer dizer lugar onde descansam, onde pairam, onde voam os urubus. Aqui a nossa região, né, era conhecida pelos indígenas. Mas tem que acrescentar uma coisa. Os Tupi-Guarani não foram os primeiros ocupantes do litoral. Não. Quem primeiro ocupou aqui, nossa região, foi o chamado Homem do Sambaqui. E o que aconteceu? Como é que ele sumiu? Sumiu porque chegaram os Tupi-Guarani, que eram maiores, eles tinham arco e flecha e eram de 400 em média, 400 a 400 indivíduos. Então eles saíram daqui, o Homem do Sambaqui saiu daqui e foi para o litoral norte do estado de São Paulo. Foram para lá. E aqui então ficaram os indígenas.
quais eram os nomes antes dos portugueses aqui da nossa ilha de São Vicente e da nossa região? Os indígenas chamavam a ilha toda de Guaiaó. Guaiaó seria ilha separada da terra. A primeira expedição exploradora das Três Caravelas deixou um degredado para aprender a língua dos índios, porque eles queriam se comunicar com os índios. Então, esse degredado ficou em Cananéia, mas ele não era nada bobo. E ele, então, aos poucos, ele veio aqui para a ilha, porque ele percebeu que aqui o lugar era melhor. E ele fez um povoadozinho que foi a origem da vila de São Vicente. Agora, saindo um pouco da ilha e olhando a Baixada como um todo, temos 9 cidades. Bertioga é um nome indígena da nossa região. Bertioga quer dizer lugar onde moram os macacos. Macaco é bugio. Itanhaém. Itanhaém quer dizer pedra que canta, né? Pedra sonora. Iruíbe também é uma palavra indígena que nós adotamos também. A etnia era a etnia Tupi-Guarani e falavam a língua Tupi-Guarani. Havia uma rivalidade entre os Tupi-Guarani e os Tamoio. Tamoio, aliás, é um nome, esses nomes que são dados para o inimigo. Tamoio queria dizer inimigo. E mais aqui para o litoral sul do estado de São Paulo, aí um pouco depois da região de Itanhaém, tinha os Caiapó, que também eram inimigos. Havia 2 trilhas na Mata Atlântica. Uma era a trilha Tupi-Guarani e a outra era a dos Tamoio, que vinham de São Paulo, do Planalto, né? E vinham aqui para a Baixada e desembocavam em Cubatão. Daí vem a palavra Piaçaguera. Piaçaguera, Piá é o local, Guera, antigo, é passagem antiga. Então desciam lá e depois vinham para cá. Professora, eu queria agradecer muito por esse passeio e agora todas as vezes que a gente percorrer esses caminhos históricos e chamá-los pelos nomes, a gente vai saber do que está falando. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço Saúde. a oportunidade. Saúde a todos nós. Até a próxima, pessoal.